Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje eu vim trazer um vídeo diferente para o canal, né? Uma tag sobre a minha infância, falando as curiosidades sobre a minha infância. Espero que vocês gostem, né? E assistam até o final. Deixe logo o seu like para não esquecer. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá? E espero que vocês gostem. Eu tô aqui com outra roupa do vídeo, porque eu gravei a primeira parte do vídeo, só que apagou. Meu celular deu tilt e apagou. Então eu tô gravando a primeira parte pra vocês. E espero que vocês assistam até o final, gente. E depois comente aí o que vocês acharam, tá certo? Um beijo e bora lá pra mais um vídeo no canal. Como eu falei pra vocês aí, né, gente, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, né, falando algumas perguntas, umas curiosidades sobre a minha infância, né? E aí aqui eu anotei tudo aqui no papel para não esquecer, e eu vou começar com a primeira pergunta. O que eu gostaria de ser quando eu era criança? Quando eu era criança, gente, eu gostaria de ser professora, né? É tanto que eu, quando era criança, brincava muito de professora, de ensinar as minhas amigas e gostava muito dessa profissão. Fiz magistério, né? Mas infelizmente não fiz a pedagogia que hoje em dia exige para ser professora, pedagogia na faculdade, e infelizmente eu não fiz pedagogia, mas eu gostaria muito de fazer pedagogia. Agora até que eu desisti um pouco, mas eu sempre tive isso na minha mente, que eu ia fazer o magistério, que o magistério antigamente era muito valorizado. Hoje ele não é, infelizmente. Mas eu gostaria muito de fazer faculdade, mas eu não tive a oportunidade de fazer, né? Já fiz cursos técnicos, mas a faculdade, infelizmente, eu não fiz. Mas eu sempre tive vontade de ser professora, né? Apesar de eu saber que não é uma profissão muito valorizada, mas eu sempre admirei, né, essa profissão de professora, porque ensina outras pessoas, dedica a sua vida a outras pessoas. Os professores realmente que fazem isso por amor, porque tem uns que realmente deixam a desejar, mas tem professores que realmente fazem a sua profissão por amor aquelas outras pessoas, aquelas outras vidinhas que estão ali nas suas mãos, né? E eu admiro muito essa profissão, apesar do nosso Brasil não valorizar, né? E nós sabemos que as outras profissões dependem do professor, mas o Brasil não valoriza, não reconhece isso, né? Infelizmente, mas é uma profissão que eu gostaria de ser. E até hoje eu não consegui, né? Já trabalhei como auxiliar de professora, já estagiei quando eu fiz magistério, gostei muito, tenho muita admiração de criança, né? Desde criança que eu tenho admiração por essa profissão, e é uma profissão que eu escolheria para mim. A segunda perguntinha, né, gente? Você teve algum apelido quando era criança? E qual era o apelido? Eu tive vários apelidos, gente. Vários. Na escola, meu apelido era Ana Careta, né? Porque quando a gente é criança, a gente é levada, né? Apesar de que eu era muito tímida, mas o apelido que eu tinha na escola era Ana Careta, porque eu fazia bastante careta. Os meninos me perturbavam muito na escola. E aí eu fazia muita careta e eu era chamada de Ana Careta, né? Eu já sofri muito bullying também na escola, perseguição, por ser uma criança tímida, uma criança muito, assim, como é que fala a palavra? Fugiu a palavra agora. Era uma criança muito fechada, então eu sofri muito por isso na escola, né? Mas o meu apelido na escola era Ana Careta, mas em casa meu apelido era Cacau. Por que Cacau? Porque eu era muito loirinha quando era pequena, muito loira, cabelo muito amarelado. E aí minha família me chamava de Cacau. Outro apelido também que eu tinha era Careba, né? Porque meu nome é Karine, Ana Karine, mas tem gente que me chama de Karine, minha família toda me chama de Karine. Então, assim, Careba era o meu apelido. Eu, na escola, não gostava do meu apelido da escola, porque era uma coisa que me incomodava, né? Uma coisa que os meninos, as outras pessoas faziam para mim estressar.
Quando a gente é criança, a gente liga muito pra isso, mas depois que a gente cresce, a gente já não dá tanta importância ao apelido. Mas eu gostava de Careba, eu gostava de Cacau, eu só não gostava do apelido da escola. Mas os meus apelidos que eu lembro eram esses. E a terceira pergunta, gente, é: qual tarefa você não gostava de fazer na infância? Eu gostava de fazer tudo, gente. Gostava de fazer tudo. Porque você sabe, quando a gente é criança, né? O pai e a mãe não deixam a gente fazer muita coisa. Desculpa. O pai e a mãe não deixam a gente fazer muita coisa porque a gente é criança. Então eles ficam querendo preservar a gente de várias coisas, né? Pelo menos os meus eram assim. Então, assim, eles não queriam que eu fizesse nada, mas eu gostava de fazer muitas coisas, varrer a casa, passar pano, lavar prato, mas eu ainda não tinha idade suficiente para fazer tudo aquilo. Mas eu gostava de fazer tudo na minha infância. Eu sempre gostei, até hoje eu gosto de fazer tudo. Nunca tive preguiça, nunca fui uma menina preguiçosa, esse tipo de coisa assim. Sempre gostei de fazer todas as tarefas de casa e fazia tudo com amor, né? Minha mãe não precisava nem mandar, eu já fazia. A quarta pergunta, né? Qual o passatempo de quando você era criança? Meu passatempo de quando eu era criança, gente, eu gostava muito de brincar de secretária. Amava brincar de secretária, porque eu via nas novelas, né? Secretária que andava toda bonita com óculos, apesar de que eu não gosto muito de óculos, né? Mas desde criança que eu uso óculos pra ler, só pra ler. Então, assim, eu gostava de brincar de secretária. E aí eu pegava a bolsa da minha mãe, o sapato alto, pegava os livros, caneta e brincava muito com minhas amigas de secretária. Brincava mesmo, amava essa brincadeira de secretária. Amava, amava, amava. Era uma das minhas brincadeiras favoritas. Brincava também de panelinha, né? Pegava as panelinhas, colocava comida dentro das panelinhas. E a brincadeira de criança é bom demais, né? É tanto que tem até uma música, brincadeira de criança, como é bom. É bom demais ser criança, brincar, pular, correr. Então, uma das minhas brincadeiras favoritas de quando eu era criança, realmente, com certeza, meu passatempo favorito era brincar de secretária. Quinta pergunta, gente. Passou necessidade durante a infância? Não. Graças a Deus, nunca passei necessidade, nem durante a infância, nem da minha vida adulta, e até hoje, graças a Deus, nunca passei necessidade. Na infância, meus pais sempre fez de tudo, né? Trabalhou muito duro para poder criar os 5 filhos. Para quem não sabe, né? Quem não sabe da minha história, quem não me conhece, eu sou filha adotada, né? Eu fui pegada na radiodifusora de Itabuna. E meus pais tinham 4 filhos. Quando meu irmão caçula tinha 15 anos, minha mãe viu dando no rádio que estavam dando uma menininha e correu para lá e me pegou e me registrou como filha legítima e me criou, né, com todo amor, com todo cuidado. E eu fui muito bem criada, graças a Deus. E graças a Deus eles fizeram de tudo por mim. E nunca passei necessidade, sempre eu tive tudo que eu queria ter, tudo que estava ao alcance dos meus pais, eles me deram, né? E graças a Deus por isso. Nunca passei necessidade, graças a Deus. Sexta pergunta, viu, gente? Sua comida preferida na infância? Gente, eu fui uma criança que nunca gostei de comer comida, né? Eu tinha uma dificuldade muito grande de comer. Tanto que minha mãe sempre me adulou para mim comer e eu tinha uma dificuldade muito grande. O que eu gostava mesmo era doce, era biscoito recheado, era Danone, essas coisas assim. Agora, comida mesmo era a maior dificuldade para mim comer. Então, eu não tive uma comida preferida. O que eu gostava mesmo era biscoito recheado, era Danone, esse tipo de coisa. Agora, comida mesmo era muito difícil. Eu vim mesmo comer direitinho quando eu estava já na fase da adolescência, que aí eu comecei a comer direitinho, né? Todas as verduras, frutas, essas coisas. Mas quando eu era criança era a maior dificuldade, era uma luta para comer. Então, assim, o que eu gostava mesmo de comer quando eu era criança era biscoito recheado, Danone, essas coisas assim. Tanto que meu nome era Formiguinha, porque eu gostava muito de doce. Tudo que tinha doce pelo meio, eu gostava. A oitava pergunta. Oitava não, sétima. Qual o seu brinquedo preferido? Meu brinquedo preferido quando eu era criança, gente, era uma boneca, né? Quem tiver 40 anos aí vai lembrar. Era uma boneca que passava na televisão, que a gente abria os braços dela, ela sorria e a gente maquiava ela com água gelada. E quando era para tirar, a gente passava a água gelada com um algodão, aí aparecia a maquiagem. Aí a gente passava a água gelada ou água quente
com algodão também, e desaparecia a maquiagem. Então eu adorava essa boneca. Passou na televisão, eu pedi para meu pai, ele comprou para mim. Eu tinha o maior amor, né, com essa boneca. E fiquei com essa boneca até depois dos 18 anos. Aí eu dei ela, não sei para quem, não lembro mais, mas eu tinha o maior amor com essa boneca, porque foi uma das bonecas, assim, uma boneca que falava, né, dava risada. Então aquilo para mim era uma novidade. Então eu amava mesmo essa boneca. Então meu brinquedo preferido era essa boneca. Eu acho que o nome dela era Risadinha, se eu não me engano. Oitava pergunta. Agora é a oitava, né? Você gostava de ir para a sua escola? Gostava. Gostava muito de ir para a escola. Se eu pudesse, eu ia para a escola até sábado e domingo. Amava ir para a escola. Por quê, gente? Porque eu era uma criança... como eu falei pra vocês, quando eu cheguei na família, meu irmão caçula já tinha 15 anos, então eu era a mais nova de todas. Então eu era assim muito solitária, sabe? Então eu gostava de ir pra escola, porque lá na escola tinha meus amiguinhos, gostava da professora, gostava de tudo. Era como se fosse um passeio ir pra escola quando eu era criança. Então assim, eu gostava muito de ir pra escola. Quando não tinha aula, eu ficava triste. Perguntava à minha mãe por que não ia me levar pra escola. Ela falava, hoje é sábado, hoje é domingo, não tem aula. E eu queria porque queria ir para a escola sábado e domingo. Eu amava ir para a escola. Não era nem para estudar, era para passear. Mas eu amava ir para a escola. A nona pergunta, gente. Qual sua matéria preferida na escola quando você era criança? Minha matéria preferida na escola, gente, era estudos sociais. Eu sempre gostei de matérias decorativas, matérias que puxassem para decorar, para aprender, aquela coisa toda. Eu sempre gostei. Estudos sociais, ciências, né, história, eu amava mesmo. A única matéria que eu nunca gostei, até hoje eu não gosto, é matemática, né? Chega a me dar dor de cabeça de falar o nome matemática, porque eu nunca gostei de matemática, nunca mesmo. Mas as matérias decorativas eu me saía bem, porque eu era uma menina que aprendia com facilidade, entendeu? Gostava de ouvir as histórias, as coisas. Então, era uma das matérias que eu mais gostava. Era história, estudos sociais, esses tipos de matéria eu gostava muito. A 10ª pergunta. Suas notas na escola eram boas quando você era criança? Minhas notas eram boas, gente, porque eu passava de ano, eu acho que eram boas. Eu acho assim, eu nunca tirei 10. E também nunca fui, assim, de tirar notas baixas, bem baixas. Eu sempre tirei a média, né? Sempre fui, assim, de a média. Ah, é pra tirar 5, vamos tirar 5. Eu nunca tive essa dor de cabeça de dizer assim, ah, eu quero tirar 10 porque eu tenho que tirar 10 por isso, por aquilo. Não. Eu tirava sempre a média e sempre passei, graças a Deus. E eu acho que minhas notas eram boas, né? Porque eu sempre tirava a média, nem era menos, nem era mais. Era o limite, né? Então, pra mim eram boas minhas notas. A 11, né? Pergunta 11. 11ª. Quantos anos você tinha quando começou a sair? Ó, gente, quando eu comecei a sair sozinha mesmo, eu tinha 19 anos. Porque, como eu falo pra vocês, meus pais eram muito rígidos, né? Na minha criação, não deixava eu sair sozinha de jeito nenhum. Não deixava mesmo eu ficar, dormir na casa de pessoas estranhas, esse tipo de coisa. Ou pessoas até vizinhos mesmo, era muito difícil. A única casa que eu dormi, mas dormi já depois de grande, foi a casa de uma amiga minha, uma melhor amiga minha, que eu dormia nessa casa. Mas assim, pra sair mesmo, eu vim sair com 19 anos sozinha. Porque eu sempre, quando eu era criança, quando eu ia sair, eu sempre saí com minha mãe, com meu pai, com minhas irmãs, que eram mais velhas do que eu. Com minha vizinha também, que eu sempre ia pra igreja com minha vizinha. Minha mãe deixava eu ir pra igreja com ela. E tudo, mas assim, sair sozinha mesmo foi com 19 anos. Porque meus pais eram muito rígidos, não deixava de jeito nenhum eu sair sozinha. Eu tinha sempre que ter uma acompanhante comigo. Agora, sozinha, não saía não. Ô, gente, desculpa o barulho. Essa rua minha tá muito barulhenta. A 12ª pergunta, ou 12, né? Como queiram. Como eram seus avós? Gente, como eu falei pra vocês, eu sou filha adotada, né? Que já dá outro vídeo aí, se vocês quiserem que eu conte essa história. Deixa aí nos comentários que eu conto esse vídeo do que eu sou adotada, né? Eu, quando conheci mesmo, meus avós de criação, eu não conheci, porque quando eu estava com 1 ano, 2 anos, minha avó materna, da parte de criação, faleceu. E meus avós
da parte do meu pai de criação faleceram também. Então eu não conheci meus avós de criação, eu não conheci. Mas meus avós biológicos eu vim conhecer com 22 anos, assim como eu conheci meu pai também. Eu conheci meu pai com 21 anos e com 22 anos ele me trouxe para conhecer os meus avós. E assim eu conheci, né? Minha mãe biológica também eu conheci com 5 anos de idade. Meus pais sempre me falaram, né, gente, que eu era filha adotada, que eu era filha deles do coração, que ele me amava e tudo, mas eu tinha uns pais biológicos que me amavam também e que eu pudesse ser filha deles também, tudo, que meus pais sempre foram pais que me contaram a verdade. E é muito importante para você ou para alguém que você sabe que adotou uma criança ou vai adotar uma criança, é muito importante falar a verdade, nunca esconder a verdade, porque eu falo de experiência própria. A verdade é fundamental nesse negócio de adoção. Por quê? Porque se você não contar a verdade, a criança pode ficar traumatizada, pode ficar com alguma coisa, entendeu? Então é bom contar a verdade, dizer que é adotada e tal, e contar tudo mesmo, e mostrar os pais, e ter convívio com aqueles pais e tudo, né? Meus pais, graças a Deus, sempre me contou a verdade. Eu sempre soube, desde 5 anos de idade, que eu era adotada, entendeu? Eles me contaram devagarzinho, foram me contando. E eu fui entendendo, apesar de não aceitar que eu tinha outros pais, porque eu amava meus pais que me criou. E eu queria que eles fossem realmente meus pais. E como eu falo para vocês, que eu agradeço a Deus de verdade pelos pais que eu tive de criação, pais de caráter, trabalhadores, né? Uma família que realmente me pegou e me criou com todo o amor, com toda a dedicação. Como muitas pessoas sabem que eu já nasci mesmo doente, nasci doente, toda cortada, e meus pais de criação gastaram muito dinheiro comigo, muito dinheiro mesmo. E eu agradeço muito a Deus por ter me colocado naquele lá, porque eu acho que tudo é um propósito de Deus. Se Deus me colocou ali, porque Ele quis me colocar ali, porque ali realmente era o meu lugar. Porque talvez se eu tivesse sido criada pelos meus pais biológicos, eu não seria desse jeito que eu sou aqui. Deus sabe de todas as coisas, né, gente? Então eu agradeço muito a Deus pelos pais que eu tive de criação, que me criaram com todo amor. E hoje eu agradeço a Deus porque eu sou essa mulher, né, trabalhadeira, mulher de caráter. E tenho muitas qualidades graças aos meus pais que me criaram. Porque a criação é fundamental. Eu acho, né? Tem gente que pode até discordar, mas eu acho que a criação é fundamental para a vida de qualquer ser humano, né? A 13ª pergunta, né? Você teve alguma doença ou sofreu algum acidente na infância? Olha, gente, eu já nasci doente, né? Porque assim, quando eu nasci toda cortada. Meus braços, essas partes, essas juntas, pescoço, braço, joelhos, eram todos cortados mesmo, cortados em carne viva. Então, assim, minha mãe que me pegou para me criar, né, com 20 dias de nascida, teve que me levar para o médico. Primeiro foi a parte da adoção, né, para poder fazer meu documento, que até 20 dias eu não tinha documento, e aí teve que fazer aquele processo de adoção, que antigamente tudo era mais fácil, né, hoje em dia não. Mas aí minha mãe, meu pai que me criou, fez esse processo de adoção, me registrou como filha legítima, e aí eles tiveram meu documento para poder me levar para o médico. E aí eles me trataram, né? Eu não lembro, minha mãe me contou o que era, mas eu não sei o que era, não lembro. Mas não era uma doença, mas assim, eu nasci toda cortada por algum motivo que eu não sei. Então, eu nasci, mas minha mãe teve toda a dedicação, me levou para o médico, eu fiquei internada um tempo, e graças a Deus eu fui curada, né? E aí, acidente aqui, doenças ou acidentes. Acidente, eu tive assim, acidente de moto, de carro, essas coisas eu nunca tive. Graças a Deus eu não tive, não. Mas assim, como eu era uma menina dentro de casa, eu fui criada presa, mas assim, o meu quintal era bastante grande, sabe? Lá em casa era muito grande o quintal. E aí, correndo no quintal, eu pisei num caco de vidro, entrou dentro do meu pé. Aí eu tive que ir pro médico para poder tirar aquele caco de vidro, pegou ponto no pé, enfim. Foi um sufoco, mas graças a Deus deu tudo certo, né? E outra vez também foi o brinco na orelha. Eu tinha alergia a brinco eu só podia usar ouro, né? Porque minha orelha era rica. Mas aí eu botei esses brincos aqui normal. Hoje eu não tenho essa alergia, não sei porquê, sumiu. Aí eu botei esse brinco normal, né, na orelha. E aí começou a inchar, e o brinco entrou e a orelha ficou desse tamanho inchada. Aí a mãe teve que me levar pro médico também. Isso eu tinha uns 9, 10 anos. E mãe levou pro médico de novo para o médico cortar e tirar o brinco.
que eu me lembre foi esses dois, né? Doenças que eu já nasci cortada e acidente foi esse negócio do vidro, que foi né? Agora acidente de carro, moto, bicicleta, essas coisas. Bicicleta também quando eu era criança, logo quando eu ganhei minha bicicleta, eu tinha mais ou menos uns 10 anos, eu caí de bicicleta na ladeira, que mãe me deixou um instantinho, 2 minutos que mãe me deixou na rua, para poder aprender a brincar de bicicleta, né? Que eu ganhei uma bicicleta até vermelha. A menina perversa, porque sempre tem, né? Um perverso pelo meio. A menina perversa me soltou da ladeira, mas Deus é tão misericordioso com minha vida, que em vez de eu ir pra pista, que se eu fosse pra pista eu tinha morrido, né? Eu caí dentro de um buraco que tinha abaixo da minha casa. Eu caí dentro desse buraco, mas graças a Deus só sofri mesmo uns arranhãozinhos, né? Uns arranhão, não teve nada de grave. Então foram isso, né? A 14ª pergunta. Alguém já salvou sua vida? Alguém que eles falam aqui, né? Alguém salvou minha vida, com certeza, minha mãe. Minha mãe que me criou, né? Que me criou, que me registrou como filha dela, ela salvou a minha vida. Porque eu com 20 dias de nascida, como eu já falei aí, eu nasci toda cortada, né? Não sei nem se eu tinha perspectiva de vida. Eu não sei se eu tinha, mas ela gastou o que tinha e o que não tinha para salvar a minha vida. E eu sou muito grata a ela, né, por isso, apesar de que hoje ela não se encontra mais no nosso meio. Meu pai de criação tem 18 anos de falecido e minha mãe de criação tem 15 anos que faleceu, né. Meu pai não chegou nem a conhecer meus filhos, meus netos, os netos dele não chegou a conhecer. Mas eu agradeço muito, né, a minha mãe que me criou, os ensinamentos que ela passou para mim foram de grande importância na minha vida, de grande mesmo. Hoje, até hoje, eu sinto falta deles. No dia dos pais, no dia da mãe, eu choro, eu sinto saudade. No Natal, eu sinto saudade. Eu não vou nem falar muito para mim não chorar. Eu sinto muita falta mesmo dos meus pais que me criaram. Os meus pais biológicos estão vivos, mas eu não tenho tanta proximidade. Um mora mais distante, né? Minha mãe mora no Rio de Janeiro e meu pai mora aqui mesmo na cidade, mas a gente não tem muita proximidade. Fala e tudo, mas não tem aquela proximidade, porque o amor mesmo é a convivência, gente. O amor mesmo a gente pega com quem cria a gente, né? É tanto que muitas pessoas falam que pai é o que cria, mãe é o que cria, né? Parir, todo mundo pare, mas o pai mesmo é quem cria, que dá amor, dá carinho, supre as necessidades da criança, tá ali na hora da tristeza, da alegria, da dor, tá ali com a criança, entendeu? Apesar de que eu não tenho nada contra os meus pais biológicos. Minha mãe mesmo, eu tenho contato com ela, né? Tenho muito contato com ela, gosto dela, oro pela vida dela, oro pela vida do meu pai. Mas assim, não é a mesma coisa, né? O amor mesmo é por quem criou a gente, com todo o amor, com toda a dedicação, que eu sou grata muito a meus pais que me criaram. Eu não canso de falar isso, mas é a pura verdade. Sou muito grata, né? Grata por tudo. E oro bastante pelos meus pais biológicos, né? Oro mesmo. Porque também se não fosse eles, eu não estaria aqui, né, gente? Então, assim, oro, né? E respeito como pessoa. Mas não tenho aquele amor de pai e de mãe, não tenho. Isso aí não posso dizer que eu não tenho, né? A 15ª pergunta. As melhores invenções na sua infância. Minhas melhores invenções, eu era uma criança que gostava muito de brincar, né? Gostava muito, muito mesmo de brincar. Então eu fazia muito, eu cortava, apesar de que hoje eu não sei costurar, né? Mas eu cortava as roupas, os panos, fazia roupa de boneca, pegava barro, fazia panelinha, essas coisas assim. Eu sempre gostei de inventar coisa, né? Inventar roupa, pegava as Barbie, cortava as coisas, fazia maiô, fazia blusa, fazia saia. Então, minha invenção, quando eu era criança, era inventar as roupas, né? Eu acho que eu queria ser estilista, né? Possível. Que eu inventava todo tipo de roupa para minhas bonecas, né? Minhas bonecas não ficavam nuas, não. E quando vinha com a roupa de lá da loja, eu inventava outra. Eu tinha que inventar outra roupa para elas. Né? A invenção de criança era essa, gente. A 16ª pergunta. Qual foi seu animal de estimação na infância? Meu animal de estimação na infância, gente, foi o cachorro, né?
Lá em casa, a mãe sempre gostou de bicho, minha família toda sempre gostou de bicho. A mãe criava muitos bichos mesmo, porque o quintal era bastante grande, então eles criavam muito bicho. E a gente tinha vários cachorros, e eu sempre gostei de cachorro, até hoje eu gosto de cachorro. Então, meu animal de estimação, desde criança até hoje, o preferido mesmo, que eu gosto de todos, mas o preferido é cachorro, né? E eu fico muito triste, gente, muito triste mesmo, quando eu vejo essas pessoas maltratando os bichos, né? Aproveitando aqui o vídeo, maltratando os bichos. Por quê, né? Os bichos não fazem mal a ninguém e é maltratado. Ainda bem que agora há punição para as pessoas que gostam de maltratar os bichos, né? Infelizmente, existe gente ruim no mundo que gosta de maltratar os animais. Eu fico muito triste quando eu vejo os animais sendo maltratados, sendo pegados para criar e jogados na rua, abandonados. Isso é triste, muito triste mesmo. E se você que está me assistindo vê alguém maltratando os bichos, denuncie mesmo, porque não deveria existir isso, é muita tristeza. Os bichinhos não merecem ser maltratados. A 17ª pergunta. Você tem amigos da época da infância? Tenho, gente. Com certeza tenho. E vai ser até quando eu estiver velhinha, né? Eu vou ter minhas amigas de infância. Eu tenho, assim, teve umas que teve a minha infância e foram embora para outras cidades e eu perdi o contato, que foi Tati, Paula e Jaciana, né? Que cresceu junto comigo, mas teve uma época que foi embora para São Paulo e nunca mais eu tive contato, eu perdi o contato com essas pessoas. Teve também uma que eu conheci já na minha adolescência, que foi Karina, né? Karina Reis, que hoje mora em São Paulo. E agora só tinha amizade na adolescência, mas depois a gente perdeu o contato também. Esses dias que eu achei de novo o contato dela no Zap e a gente pegou uma amizade de novo, né? A amizade, retomou a amizade, né? Mas assim, duas pessoas. Tem também Daniela, que mora em outra cidade, que eu sempre tive amizade com ela desde criança. E hoje nós temos contato e tudo. Agora tem duas que foram marcantes mesmo na minha vida, que foi Lucilene e Maíra. Que eu conheço elas duas desde 3 anos de idade. A gente sempre brincou juntas. A gente passamos a adolescência todas juntas. Eu só me separei delas quando eu tinha 19 anos, de 3 anos até os 19 anos. Foi quando uma foi embora para São Paulo, que foi Lucilene, foi embora para São Paulo. E eu vim para Itajuípe e Maíra ficou em Itabuna. Então, assim, a gente ficou cada uma em uma cidade diferente. Mas a gente sempre se comunicou, a gente sempre conversava. Quando não tinha o WhatsApp, a gente ligava, fazia ligação. Agora que tem o WhatsApp, ficou melhor ainda, porque a gente se comunica pelo WhatsApp, a gente faz ligação de vídeo, entendeu? E são amigas que vão ser amigas para mim para a vida toda, né? Para a vida toda, porque fizeram parte da minha infância, desde os 3 anos até na adolescência até hoje. Eu tô com 42 anos e elas continuam sendo minhas amigas, minhas melhores amigas, e vão ser para sempre, né? Com certeza. Eu tenho e tenho orgulho disso, de dizer que eu tenho amigas ainda da minha infância. Porque o importante, gente, eu tenho poucos amigos, mas os poucos que eu tenho valem ouro, ouro mesmo. Porque não adianta, olha o barulho da rua. Não adianta você ter vários amigos, né? E na hora que você mais precisar, cadê os amigos? Fugiu tudo, desapareceu. Então, assim, o importante é ter qualidade, não quantidade. Porque se você ter verdadeiros amigos mesmo, na hora da alegria, da tristeza, eles sempre vão estar ao seu lado. Independente da distância, eles sempre vão estar ao seu lado. Entendeu? Então, assim, eu tenho poucos amigos, mas os poucos que eu tenho, eu agradeço muito a Deus, porque valem ouro, ouro mesmo, né? E quando a gente for escolher, minha mãe sempre dizia: cuidado com as amizades, preste atenção nas amizades, procure pessoas que realmente queiram ser amigos de verdade, que sejam pessoas de caráter, que sejam pessoas leais, fiéis. E eu sempre prestei atenção nisso e eu sempre, graças a Deus, escolhi pessoas boas para serem minhas amigas. E a vida me deu esses presentes, né? Que é Deus que nos dá. Amigos são irmãos que a gente escolhe para ser nossos irmãos. Porque tem amigos que são mais chegados do que os próprios irmãos, né? E eu tenho essas duas amigas minhas que eu amo de coração, de paixão. Vou parar de falar porque eu falo demais, né, gente?
E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Até de quando eu era criança, das curiosidades de quando eu era criança. Desculpa o barulho aí da rua, porque esse período é um período que tem muito barulho na rua, muito barulho mesmo. E a gente mora na rua principal, então é muito barulho mesmo. Então desculpa aí se apareceu alguma zoada, algum barulho aí. Mas espero mesmo de coração que vocês tenham gostado do meu vídeo, né? Se você gostou, deixe logo o seu like para não esquecer. Comente aí. Me dê sugestão de vídeo, gente. Sugestões aí de vídeos, né? O que vocês querem que eu faça. Porque aí eu comecei agora, né? O meu canal, como muitas pessoas já sabem. Eu comecei meu canal agora, eu ainda tô aprendendo a fazer vídeo, porque eu não sei. Minha filha que edita os vídeos, porque eu sei editar, mas às vezes não tenho tempo na correria do dia a dia, então minha filha, ela edita os vídeos, né? Então, assim, me dê sugestões de vídeo, porque eu aceito, né? Pode comentar aí se vocês, o que vocês querem que eu faça, se vocês querem que eu conte a minha história, como eu fui adotada, a maneira que eu fui adotada, né? E vocês quiserem também, eu posso colocar foto do meu pai e da minha mãe, que já faleceram. Enfim, deixa aí nos comentários o que você achou do meu vídeo, tá certo? E eu converso demais, viu, gente? Se deixar, eu passo a noite toda aqui. Então, obrigada por assistir meu vídeo até o final. E fique com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus permitir. Beijos.